morning, class! E aí, bom dia, pessoal! Como é que vocês estão? Como é que estão passando aí nessa quarentena? Bom, espero que todos vocês estejam bem. Como vocês sabem, né, o nosso prazo de permanecermos em quarentena foi prorrogado e nós, como escola, estamos seguindo as instruções tanto do Ministério da Saúde quanto dos nossos governantes. Mas, pessoal, eu quero dizer para vocês que estou sentindo muita falta de vocês, sentindo falta de nós estarmos na sala de aula, de termos o nosso contato pessoal, das nossas conversas, brincadeiras, de poder estar esclarecendo a dúvida de vocês pessoalmente. Mas, felizmente, nós seguimos aqui com a nossa plataforma do eClass, onde nós vamos ter a oportunidade de dar continuidade aos nossos estudos de forma remota. Então, vamos continuar então? Let's go! Bom, galera, nós vamos dar continuidade então ao conteúdo que nós estamos trabalhando na unidade 2 do nosso livro didático, onde nós estamos aprendendo sobre regular and irregular verbs, que são os verbos regulares e irregulares. Então, os verbos em inglês recebem essas duas classificações quando eles vão para o passado, tá? Então, um verbo indo para o passado, ou ele se torna um verbo regular ou um verbo irregular. E só para a gente relembrar aqui rapidamente, a definição de verbo regular é aquele que recebe uma partícula para ir para o passado. A partícula mais comum é o acréscimo do ed, como por exemplo o verbo work, o verbo trabalhar, vira worked quando ele vai para o passado. Existem casos onde o verbo termina em e, então nós acrescentamos apenas o d, e também alguns casos onde o verbo termina em y e antes do y tem uma consoante. Então, quando termina dessa forma, nós cortamos o y e acrescentamos o ied, como é o caso do verbo study, né? O verbo estudar. Então, eu corto o y e fica studied. Então, um verbo que recebe uma partícula para ir para o passado é classificado como um verbo regular. Já os verbos irregulares são aqueles que geralmente, quando vão para o passado, eles têm a escrita deles alterada, que nem é o caso do verbo go, que vira went, né, o verbo ir. Então, ele tem ali a escrita dele totalmente modificada quando ele vai para o passado. Nós temos também algumas exceções, que são de verbos que permanecem da mesma forma, né, e que são classificados como verbos regulares. Por exemplo, o verbo cut, que é o verbo cortar, ele é cut no presente e cut no passado, é a mesma escrita. Mas ele também é classificado como um verbo irregular. Na página 143 do livro de vocês, você tem uma tabela onde possui apenas os verbos irregulares. Não tem nenhum verbo regular ali. Então, vocês podem estar utilizando essa tabela para estar fazendo as atividades que forem solicitadas referente aos verbos irregulares, certo? Essa tabela vai auxiliar bastante vocês. A nossa atividade de hoje é o exercício 4 e o exercício 7, que são nas páginas 22 e 24. O exercício 4, basta apenas relacionar as frases com as figuras, então é bem simples, bem tranquilo. O exercício 7 é uma atividade de listening, uma atividade de ouvir, onde vocês terão que ouvir a faixa 14, que vocês podem encontrar neste link que eu estou disponibilizando, ou também, caso você não consiga acessar online para fazer atividade, vai estar anexado ali no eClass e você vai poder estar fazendo o download dessa faixa também. Então, você tem que ouvir os áudios e marcar a opção correta que for dita do verbo. Então, ali vai ter uma tabela com o verbo no presente e no passado. Você vai ouvir e vai marcar qual das duas opções foi dita. Se foi dito o verbo no presente, vai fazer o X no presente. Se for dito o verbo no passado, faz o X no verbo do passado. Então, tem que prestar bastante atenção no que for dito. E, em seguida, eu vou pedir que você faça uma atividade no caderno, tá? Então, depois que fizer o exercício 4 e 7, pega o teu caderno de inglês, lista esses verbos aqui no presente, é só copiar eles igual tá aqui, e você vai pesquisar a forma desses verbos no passado, tá? Então, isso aqui vai ser uma atividade de introdução ao exercício que eu vou solicitar mais adiante para vocês, tá? Então, ali, tem que pesquisar o passado do verbo feed, run, take, have, go, drink, buy, do, listen, put, take, sleep.
Então, lista, copia esses verbos no teu caderno, eles já estão no presente nessa forma aqui, e ao lado tu coloca a forma deles no passado, certo? Pessoal, então essa é a nossa aula de hoje, tá? Aguardo o retorno de vocês aqui no eClass ou também por e-mail. This is it. Bye, bye!